Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre como está a sua fé. E eu estou aqui com ele, o meu pastor Alex Alves. Ele é pastor do Verbo da Vida, Nova Parnamirim. Se você quer conhecer a nossa igreja, que eu chamo de minha casa, porque é minha família aquele lugar, venha conhecer a nossa casa. Ele também é líder da Conferência Verdade e Glória e também professor do Rema e ministro do Verbo da Vida há mais, né, pastor, de 20 anos. Isso. Hoje nós vamos falar sobre como está a sua fé e eu quero começar citando a palavra que se encontra lá em Hebreus 11, o verso 1 e o verso 3. Na versão NVT diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. É perfeita a palavra do Senhor. E para começar, pastor, eu quero começar com a pergunta básica, que é o que é fé e por que devemos ter fé em Jesus Cristo. Amém. Seja bem-vindo. Obrigado, Débora. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Creio que bem, não é? Sei que vocês estão vivendo os melhores dias e é tão maravilhoso participar, estar aqui participando do podcast, né? Falando a respeito de fé, que é um tema sempre atual. É, sim. E fé nunca se esgota, a gente nunca esgota o aprendizado sobre fé, nunca esgota a possibilidade de aprender sobre isso. Então vamos lá. O que é fé? Né? Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, como você citou, citando, claro, na versão NVT. Mas é interessante porque o significado de fé no grego, a palavra grega para fé é pistis, né? Que é firme convicção baseado no que se ouve. Então, o que é fé? Ter firme convicção que tem como base a palavra de Deus. Em João 17:17, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando eu digo, não é que é firme, fé é firme convicção baseada no que se ouve, é ouvir a palavra de Deus. Agora, fé ela pode funcionar de maneira positiva, que é fé na palavra de Deus, tanto de maneira positiva, que é fé na palavra de Deus, naquilo que Deus diz, como de forma negativa, que é fé baseado naquilo que se ouve, daquilo que pode estar errado, que pode estar acontecendo, de notícias ruins, não é? Porque fé é exatamente isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele, e eu gosto sempre de enfatizar, aquele ou aquela, né, que se aproxima de Deus, deve crer que Deus existe e que Deus é ou se torna galardoador, presenteador, doador, abençoador, né, daqueles que o buscam. A palavra grega para galardoador é a palavra mistapodotes. O que essa palavra quer dizer? Aquele que paga salário, ou aquele que paga bem, ou aquele que dá bens, ou aquele que abençoa ao que crê. Então, fé é isso. Fé, eu tenho uma frase, tem algo que eu aprendi, que eu gosto sempre de citar para mim mesmo. Né? Não somente de pregar, mas falar para mim mesmo. Sim. Fé é ver o invisível, crer no incrível e fazer o impossível. Porque a fé se sobrepõe a tudo isso. Né? Fé é crer no incrível. Ou seja, aquilo que muita gente pode não crer, eu continuo crendo, porque para mim não é incrível, é crível. Né? Ver o invisível, a firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, se eu não estou vendo, mas estou crendo, para mim não é incrível, é crível. Né? Então, e faz o impossível. Porque Jesus ele disse que tudo é possível àquele que crê. Então, fé resume-se nisso. Por que devemos ter fé em Jesus Cristo? Por que eu devo ter fé em Jesus Cristo?
Porque se eu for citar todos os grandes vultos da história, Martin Luther King, Dalai Lama, o primeiro deles, né? Se eu for falar de Mahatma Gandhi, se eu falar de Madre Teresa de Calcutá, se eu falar de Alexandre o Grande, se eu falar de Denisard Leon Hipólito Ribeiro, que é como as pessoas denominam, né? Se eu for falar de Karl Marx, se eu falar de todos esses grandes vultos da história, todos eles morreram e os seus ossos continuam lá. Se eu for falar de Luís XV, de qualquer pessoa que eu falar, essas pessoas continuam lá. Mas a única que ressuscitou, a única que saiu, esteve na morte espiritual, provou a morte por todos os homens. A única pessoa, o único homem que ressuscitou e está assentado à direita de Deus. E se você chegar lá em Jerusalém, no sepulcro, está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou, é Jesus Cristo. Eu só poderia crer em alguém que deu a própria vida por me amar. Não me conhecia, não sabia que eu seria de Natal, não sabia que um dia o Rio Grande do Norte iria existir, que o Brasil iria existir, mas ainda assim, ele disse: é por amor a você. Eu decido ir para a cruz, cumprir o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Então, como eu não posso crer também em alguém que, quando eu tive dengue hemorrágica, foi quem me guiou, me levou a entender que aquilo que a palavra dele diz sobre cura é uma realidade. E levou sobre ele minhas dores e enfermidades. E quando a medicina dizendo que uma doença é incurável, né, como é o caso do HIV, que eu, por ter vivido um tempo, uma vida como filho pródigo, né, dissoluta, contraí e hoje sou curado, logo no começo do Covid, pegou o Covid, a medicina diz que não tem cura, né, que fiquei ruim, sem conseguir respirar direito. E a única coisa que eu fiz foi falar o que a palavra de Deus fala, declarar, dizer, crendo com meu coração, confessando com a minha boca que era curado e fui curado, enquanto até pessoas que eu conhecia, perderam a vida. Então eu te digo assim, eu não tenho como não crer em Jesus Cristo. Só quem crê sabe, né, Só quem crê sabe. Jesus Cristo não se fala, se vive. Se vive. Né? Então, todas essas outras pessoas que eu citei, todos estão mortos e os seus ossos estão depositados lá. A rainha Elizabeth, que acabou de morrer há pouco tempo, os ossos dela estão lá, mas Jesus não. Ele ressuscitou. Ressuscitou e está assentado à direita de Deus. Glória a Deus. Jesus é incrível. Ele é. E é incrível porque nós só temos acesso pela fé. Sim. A fé é o ingrediente principal, né, Pastor Alex? Para a gente provar, prove e veja. Uma vez eu estava conversando com um colega que ele é ateu e ele ficava questionando e eu percebi que a nossa conversa não ia a lugar nenhum. Porque como eu vou discutir com alguém ou entrar em discussão se eu provei algo que ele nunca provou? Então, provar e vede o quanto o Senhor é bom. Então, quem prova e vive, é pela fé. E nós não falamos do Evangelho para provar que Deus existe. Sim. Nós falamos porque provamos. Exatamente. Provamos todos os dias de Jesus. E aí é pela fé. Isso. Eu não vejo. Bem-aventurados aqueles que creem. Que não viram e creram. Não viram e creram. Né? Então eu creio. Amém. Ele ressuscitou, eu creio. Mas esse é o fundamento. Né? A fé é exatamente isso. A fé é o que dá fundamento para que eu possa crer em alguém que eu nunca vi. É decidir sair desse âmbito sensorial de tocar, de cheirar, de ouvir, de ver,
não é de provar pelo paladar. É sair, é decidir sair. Existe no próprio ser humano um desejo pelo sobrenatural. Porque ele foi criado para esse contato com Deus que é sobrenatural, né? Sobre o natural. E as pessoas, elas ficam buscando experiências naturais, tentando alcançar Deus que é Espírito. E não há como. Não há. Esse meu contato com Deus é pela fé. Por quê? Porque eu não vejo Deus, mas sei que Ele é real. Não tem como eu olhar para um coqueiro como esse e dizer assim, não existe beleza. Não tem como eu tomar uma água de coco que não foi um homem... mas foi um homem que plantou, mas não foi ele que criou. Exato. Também não veio do Big Bang, também não veio... Né? Existem muitas teorias a respeito da criação. Mas eu não acredito que seria coisas tão perfeitas, seria criado do nada. É necessário ter alguém muito mais inteligente do que o próprio homem. E esse alguém é Deus. Hoje a ciência já concorda com muitas coisas e é Deus que fez, né? Os maiores cientistas não são ateus. Os maiores cientistas de todos os tempos são cristãos. Incrível. A questão é que as pessoas não valorizam eles. Sim. Né? Mas assim, como é que eu não vou crer em alguém que decidiu me amar sem nem me conhecer? Olhou para mim e disse assim, eu gostei de você. Porque para me amar, como é que alguém que não sabe quem eu sou, não decidiu me amar e morrer o tipo de morte que eu não poderia morrer? Passar por um sofrimento que eu não poderia passar. Então, como é que eu não vou crer nessa pessoa? E quando você se expõe à palavra, Sim. A gente está falando sobre como está a sua fé aqui nesse podcast, e vem à nossa memória, pelo menos vem na minha memória, a época que eu não tinha fé. Sim. E depois que eu decidi crer. Uhum. Fé é um ato de coragem. Você vai dar um passo, eu quero conhecer Deus. Eu lembro que eu não tinha fé. Meu Deus do céu, quando eu comparo minha vida hoje, eu entendo o que é fé. Sim. Eu entendo o que é fé na palavra, Uhum. o que é fé na voz de Deus. E você acha que eu vejo Jesus de manhã? Acordei e vi Jesus. Eu estou vendo? Não, porque essas coisas que a gente vê e toca são limitadas. Sim. São limitadas. Sim. Então a fé, ela te leva no sobrenatural. Porque existem dois tipos de fé, né? Eu estava dando uma pesquisada, que é a fé natural e a sobrenatural. Então a fé em Cristo é exatamente essa fé que te leva a crer em algo que é infinito, em algo que é pleno, em algo que... Então a fé, eu entendo hoje perfeitamente que, de fato, para se aproximar de Deus, nós precisamos ter fé. E muitas vezes eu pegava a minha Bíblia e eu fazia assim, pastor. Deixa eu ver aqui se isso daqui está certo. Sabe, deixa eu ver se isso aqui que escreveram, eu nunca ia provar. Nunca ia provar. Então eu dizia, como é que Deus fala? Como é que Deus fala? Mas como se eu não estava crendo? E para que você entenda, como é que Deus fala? Pela palavra dele. Isso. Né? Aí qual é a grande questão? A grande questão é que as pessoas dizem a Bíblia foi escrita por homens. Sim. Claro. Deus não poderia escrever lá. Deus é Espírito. João 4:24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E são esses tais adoradores que o adoram em Espírito e em verdade que Deus procura. Aí, mais homens escreveram, inspirados pelo Espírito de Deus. Porque não tem como homens que nunca se conheceram, não sabiam a respeito da história um do outro, nem quem eles eram. Em aproximadamente aí, entre 400 e 700 anos,
escreverem um livro que se complementa. E darem a própria vida pelo Evangelho. E darem a própria vida por isso. Entendeu? Então, como não crer? Como não crer? Nós temos tantos exemplos para citar, para nos estimular a ter fé. Sim. E eu me pergunto, Abraão. Uhum. Porque ele não tinha ninguém. Não tinha nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhuma igreja. E mesmo assim ele decidiu crer. Que homem fiel a Deus. E o interessante de Abraão é que assim, ele estava numa região onde haviam muitos deuses, e no meio desses muitos deuses ele ouve uma voz. Ele identifica que é a voz de Deus. Muita gente diz, Abraão não sabia quem era Deus. Não, se ele não soubesse, ele não tinha identificado que era Deus falando com ele. Né? Mas ele estava numa região, em Ur dos Caldeus, e o interessante é que os caldeus eram especialistas em feitiçarias. Então ele estava numa região de feiticeiros, vamos usar esse termo, né? Não como crítica, nada, mas uma região onde Abraão, ele tinha vários deuses ali naquela região, e ele ouve alguém dizer, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aí eu ouço Deus falar comigo, uma voz falando para mim, sai da tua terra, sai de Natal, de perto da cidade, sai da cidade que tu nasceste, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, tudo promessas. Né? Quem te amaldiçoar, a maldição que ele lançar sobre você vai voltar para ele. Porque era isso que Deus estava dizendo. Entendeu? Eu farei de ti uma grande nação, seja uma bênção. Ele ouve aquilo, ele creu nesse Deus que falou com ele e saiu. Andou em fé. Né? O único erro que ele cometeu foi ter levado um sobrinho com ele, porque Deus disse para ele, da tua parentela. Sim. Ou seja, pega a tua família, sai daqui e vai para outro lugar. Mas não leva um parente. Né? Aí ele, pela fé, sai de Ur dos Caldeus e Deus disse assim, para uma terra que eu vou te mostrar. Se não fosse a fé, eu fico imaginando. Sempre que eu leio, me coloco no lugar de Abraão. Sim. Eu vou sair da minha terra, da minha parentela, da casa dos meus pais, para uma terra que eu não sei onde é, que nem conheço ainda. Fazer o quê? Né? Se há muito tempo atrás fosse eu faria assim. Mas depois que eu entendi que tudo é pela fé, se ele falar agora, eu junto a esposa, os meninos, as malas, põe tudo dentro do carro e obedece. Só vou para onde ele... Vou lhe mostrar ainda. Tudo bem, me mostre. Porque você entendeu que a voz de Deus é a proteção, isso. É a vida. Exatamente. E como é que eu vou aprender isso? Como é que eu vou saber, né, sobre fé? Qual o exemplo bíblico que eu tenho? Pela fé, Abraão saiu da casa dos pais. Pela fé, a Bíblia diz aqui em Hebreus 11:4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, mesmo depois de morto, ainda fala. A Bíblia deixa claro que Caim e Abel, durante um período, foram levar uma oferta para o Senhor. Caim levou do fruto da terra, levou alguma coisa. Abel levou o melhor da sua criação. Ele entendia que o melhor ele tinha que dar para o Senhor. E ele entendia que sem derramamento de sangue não haveria remissão. Né? Ele entendia o pacto ou a aliança de sangue. Ele teria que levar um animal. Ele teria, porque, pastor, como é que ele entendia isso? Ora, Adão, pai dele, foi criado por Deus, era filho de Deus. E quando Adão pecou,
né? A primeira coisa que Deus fez foi um animal foi morto para cobrir o pecado. Então é pela fé. Às vezes as pessoas me perguntam assim: como é que você sabe que é salvo? Pela fé. Até para ser salvo, né? É pela fé. Para saber. Até para você ser convicto de que é salvo, é pela fé. Mas ninguém sabe, eu sei, porque Jesus disse, Jesus, não fui eu, são palavras de Jesus. Sim. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e eu, Jesus, o ressuscitarei no último dia. Então, se ele disse, para mim, está dito. Eu não preciso de mais alguma coisa. Só preciso de uma palavra, igual o centurião. Meu servo está em casa, sofrendo terrivelmente, né? Mas o Senhor não precisa vir aqui na minha casa, porque eu sou indigno que entre na minha casa. Manda só uma palavra. Meu Deus. E meu servo será curado. Então, uma palavra para mim é suficiente. Uma né? vez que você entendeu. Uma vez que eu entendi. A voz de Deus é essa. Nenhuma voz mais. E qual é a voz de Deus hoje? A palavra dele. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz de Essa é Deus. Isso é Deus falando. Ah, não, isso é um livro. Não, isso é Deus falando. Você crê ou não? Se você crê ou não, aí é outra situação. Isso. Por isso que há uma divergência para os que creem e para os incrédulos, né? E a linguagem é diferente demais. E um outro exemplo bíblico de fé. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sim. Que eram os nomes babilônicos deles. Mas os nomes deles não eram esses. O nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Você imagina, 3 homens que é lançado um edito e dito assim, olha, se ao tocar os instrumentos, quem não se dobrar à estátua do rei será lançado na fornalha de fogo. E eles não se dobraram. Começaram a cantar, tocar novamente, eles não se dobraram. Rei, eu fico imaginando, parece o diabo, né? Oh, meu rei, o senhor não disse que quem não se dobrar à estátua vai ser lançado na fornalha de fogo? Disse. Pois é, meu rei, 3 jovens hebreus não se curvaram. Mandou aquecer, né? Ainda mais. Ainda mais. Pega os 3, joga na fornalha. O rei olha para a fornalha e o calor era tão grande que os homens que lançaram morreram queimados. Nossa. E o que a fé deles foi? Fique certo, ó rei, que se nós estamos errados, nós vamos morrer. Senão o nosso Deus é poderoso para livrar-nos. Que fé, hein? Que fé. Foram lançados na fornalha. De repente o rei olha lá para dentro. Não foram 3 homens que lançamos na fornalha? Como é que eu estou vendo 4? E um deles tem a aparência de filho dos deuses. Uau. A fé deles fez com que eles recebessem livramento lá na fornalha. Da mesma maneira, Daniel. Foi lançado um edito para que ninguém poderia, né, orar a outro Deus, senão aos deuses babilônicos. Daniel ele foi tão interessante que ele disse, esse é o decreto, pois vamos lá. Já que não pode orar, eu vou abrir a janela da minha casa para todo mundo ver que eu oro e vou orar na janela. Que parece até uma afronta. Sim. Mas ele estava demonstrando o quê? Não, eu tenho um Deus que é real. Eu tenho um Deus que é verdadeiro. Nos ensina muito essa atitude dele. Ó rei, não foi, o Senhor não editou o decreto de que quem orasse é outro Deus? Isso. Pois é, Daniel, aquele hebreu, está lá orando. O rei mandou buscar Daniel. E quando chega lá, pegou e lançou Daniel na cova dos leões. Se não fosse a fé de Daniel no livramento de Deus, porque Daniel disse para o rei, ó rei, eu quero que tu saibas que se eu pratiquei algo errado, o meu Deus não me livrará, mas se eu não fiz nada que fosse afrontar ao Senhor e à sua autoridade, e nem ao Deus dos céus, ele me livrará. Uau!
E lá na cova dos leões, eu sempre até pregando, eu brinco, né? Que enquanto Daniel estava na cova dos leões, que os leões eram muito bravos, eles se tornaram gatinhos que ficaram lá com Daniel. A ponto do rei dizer, no outro dia, Daniel, como tu estás? Eu estou bem, que o Senhor saiba, ó rei, que eu não cometi nenhum dolo, e o que o Deus dos céus, ele me livrou. Consciência limpa. E o rei manda pegar aqueles homens que denunciaram Daniel e lançar na mesma cova. Os homens nem tinham chegado no fundo dela ainda. E os leões, a Bíblia diz, que estraçalharam eles e as suas famílias. Então, como é que não... É necessário fé para isso. É necessário fé para andar sobre as águas. Sim. Um homem andou sobre as águas. Quebrou as leis da natureza. Ah, mas era Jesus, alguém disse. Mas eu não estou falando de Jesus. Eu estou falando de Pedro. Sim. Se és tu mesmo, manda-me ter contigo andando por sobre as águas. Jesus disse, vem. Pedro saiu do barco e começou a andar. Porque se falarmos de Jesus é muito bom. Ah, Jesus é o Filho de Deus. Mas um homem que não era Jesus, que também era homem, andando na terra, andou sobre as águas. Quebrou a lei da gravidade. E aí? O incrível é que todos esses exemplos que você está citando, nós vemos uma fé em ação. Isso. Porque muitas vezes a nossa fé está só aqui. Eu tenho fé, mas não está andando em fé em nenhum momento. Papagaio de pirata. A fé, ela é ação. Né? Fé é ativa. Porque fé sem a obra, ela é morta. É morta. Se eu não tiver uma ação de fé, minha fé não vai funcionar. Se a pessoa diz assim, eu vou passar no Enem, mas não estuda, Sim. ela não vai passar nunca. Nunca. Né? Se a pessoa diz, eu vou dirigir, mas nunca tirar a habilitação, ela nunca vai dirigir. Isso. Até dirige sem habilitação, até ser pego. Quando é pego, perdeu o benefício. Então, assim, fé vê o invisível, faz o incrível, crê no impossível, ativamente. Né? Ativamente. Tiago diz claramente, né? Mostra-me a tua fé, sem fazer nada, que com aquilo que eu faço, mostra você minha fé em ação. Ou seja, mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas ações vou mostrar para você a minha fé. Porque fé é agir sobre o que Deus diz. Em 2009, eu era muito assim. Quando Deus quiser que isso aconteça, vai acontecer. Sim. No ano de 2009, eu estava numa conferência de ministros e Deus falou particularmente comigo. Ele disse, enquanto você não se mover para nada, eu nada farei. Eu tomei um susto. É forte. Eu tomei um susto tão grande. Enquanto você não fizer nada, eu nada farei. Na mesma hora, na minha cabeça, mas tu és todo poderoso. Eu pensei. Ele disse, eu sou todo poderoso, mas limitado por sua ação. Nossa. As pessoas não gostam disso. É um grande exemplo. Não gostam, porque elas querem fugir da responsabilidade pessoal. É mais fácil eu jogar tudo na conta de alguém do que eu querer fazer alguma coisa. Isso. Por exemplo, vamos falar de um momento atual. Todo mundo aí revoltado com o que Israel está fazendo em Gaza. Mas as pessoas não tiveram a mesma revolta com o que foi feito com a população de Israel. Mas tem muito inocente morrendo. Do outro lado também morreu um monte de gente. Aí o que Deus vai fazer com tudo isso? Deus vai condenar os israelenses por tudo que eles estão fazendo? Tanto um quanto o outro, nos seus excessos, serão condenados. Né? Mas, pela fé no que a Bíblia diz, a Bíblia deixa claro que Israel é a nação do coração de Deus.
Deus tem uma aliança com a nação de Israel por causa de Abraão. E pela fé, eles creem na aliança que Deus fez lá atrás com Abraão, que não tem nada com essa geração. Foi com Abraão, mas por causa da aliança com Abraão, depois essa aliança é ratificada com Davi. E o judeu, ele crê em Deus desde tenra idade. Sim. Porque ele é ensinado a isso. Até os que dizem não crer, na verdade, num momento de maior agonia, é para Deus que eles correm. Porque eles sabem da realidade que Deus é. Então, se nós analisarmos lá a Guerra dos 6 Dias, todas as nações ao redor estavam contra Israel. Um país pequeno, com um exército minúsculo, mas que venceu uma guerra gigantesca. Da mesma maneira, hoje fica sendo ameaçado. Sempre foi, né? Ameaçado. Mas pela fé em Deus, eles sempre se mantiveram firmes. Então, é a mesma coisa conosco. Pela fé na obra redentora de Cristo, no que Cristo fez por mim, eu não fico fazendo esforço, pessoal. Qual é meu esforço? Crer e agir em cima daquilo que eu creio. Esse é meu esforço. Sim. E não é lá grande coisa, né? Porque crer no que Jesus já fez dá menos trabalho do que fazer força para crer na minha força. Ou na minha capacidade. Exato. Entendeu? Então, pela fé é isso. Aí eu lembro que você, né? Quais atitudes práticas do dia a dia eu posso gerar e fortalecer. Gerar e fortalecer minha nossa fé. fé. A primeira delas é ao acordar pela manhã, acordar com essa consciência de que Deus é real. Né? É orar a alguém que eu nunca vi. E que eu sei que me ama tanto que por vezes eu percebi a presença dele. Que numa conversa simples, num café, acordando pela manhã com uma xícara como essa na mão, café com leite, dizer, bom dia Espírito Santo, como é que você está? E ele responder para mim, eu estou bem, Alex, e você, como está? Assim, né? É saber que para onde eu vou, foi engraçado ontem à noite, tivemos um momento resolvendo algumas coisas, eu e Vitória, fui para o culto, depois saí do culto, eu tive uma visita, fui fazer uma visita, na verdade me convidaram para fazer uma visita às 22 horas. Necessariamente eu tinha que ir. Fui na visita. Ficamos lá até às 3 da manhã, ministrando a palavra para uma pessoa. Nossa. Que estava resistindo a algumas coisas. Mas essa resistência era inconsciente. Sim. Não era consciente. É inconsciente. Mas veja bem, Deus se importa com uma vida, como também se importa com uma multidão. Então, no meu dia a dia, eu preciso ler. Se a Bíblia me fala, Jesus ele diz, não se preocupe com coisa alguma. Isso não é uma sugestão, é um mandamento. Mas tem os 10 mandamentos? Tem. Mas se for só os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos e mais este estão envolvidos ou dentro do andar em amor. Sim. Né? Porque qual é o maior mandamento segundo a lei? Segundo a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Aí Jesus vem e diz assim, eu dou a vocês um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, sendo capaz de ir até as últimas consequências. Paulo entende isso, ele vem e diz assim, pela fé, Paulo diz assim, olha, a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Então é necessário fé para amar. No dia a dia é necessário fé para amar. Também, né? Porque
Você não ama por causa de você. Você ama pela fé. Isso. Você permite que o amor que está dentro de você seja levado para outras pessoas. Porque pela fé eu me aproximo de Deus, pela fé eu recebo o amor de Deus através do Filho dele. Isso. E porque eu tenho amor pela fé, eu também vou pela amar fé amo. Exato. É amar as vidas. A gente eu olho para as pessoas e eu vejo em cada pessoa que nasce, ou uma criança, seja um adulto, eu vejo um projeto de Deus ali naquela vida. Por mais que alguém não esteja vivendo segundo a palavra de Deus, mas é uma vida. E quando a gente lê aquele versículo que todo mundo conhece, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu filho, ele amou o mundo. Ele não amou mais Alex, nem mais Débora, nem os meninos que estão gravando aqui. Mas Deus amou o mundo. Então o amor dele foi derramado sobre toda a terra. Então é missão nossa, pela fé, levar esse amor. Com muita sabedoria que só vem do Senhor, né, pastor? Isso. E é pela fé. Não tem outro caminho. É interessante porque amar pela fé, para muita gente, é algo estranho. Certa feita, eu estava vasculhando algumas coisas na internet, buscando alguns significados e vendo alguns vídeos. E me deparei com a situação de um pai. Né? De um pai que um psicopata, o camarada era psicopata e sociopata, matou a filha dele junto com outras muitas mulheres. Né? Todas as pessoas, quando iam falar, diziam para ele assim: eu quero que você apodreça na cadeia, eu quero que você morra, eu quero que você seja, que você pague por tudo que você fez, eu quero que você receba injeção letal. Cada um dizia uma coisa diferente. E ele continuava lá. Sem expressar nenhuma emoção. Não expressava emoção, nada. Mas aí, de repente, um pai chegou e disse assim: eu estou aqui, você está me fazendo passar pelo dia mais difícil de toda a minha vida. A minha vida acabou no dia em que você tirou a vida da minha filha. Tudo se tornou diferente. Mas eu estou aqui para dizer para você que eu não vou falar para você o que todas essas pessoas falaram. Mas eu estou aqui para lhe dizer: eu lhe perdoo porque você assassinou minha filha. Nesse momento, aquele homem que durante todo o tempo todas as pessoas falaram, esse pai foi o último a falar. Ele estava, de repente, lágrimas começaram a jorrar do rosto dele. Por quê? Como é que alguém é capaz de me amar se eu assassinei a própria filha? De me perdoar se eu assassinei a própria filha? E esse pai disse para ele assim: e eu quero dizer para você, eu lhe amo com o mesmo amor que Jesus me amou. Meu Deus. Entende? Então, amar, né, viver pela fé é isso. É amar quem fez algo contra. É o amor pela vida. Exatamente, sabe? E o amor constrange, né, pastor? E a Bíblia diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando não existe. Se um morreu por todos, logo todos morreram. É forte. Muitas vezes a gente fala só, né, o amor de Cristo constrange. Mas o amor de Cristo nos constrange, Paulo disse, julgando não existe. Um morreu por todos. Logo, todos morreram nesse um que morreu por todos. Eu vejo como algo impressionante a fé, porque pela fé eu amo a Deus. Pela fé, quando a depressão quis me pegar, eu decidi me alegrar. Pela fé, quando a doença veio bater na minha porta, eu criei que era curado. Pela fé, quando houve um dia que não tinha, né, eu era solteiro ainda, estava sem dinheiro para pegar sem dinheiro ou o vale transporte, para pegar o ônibus e ir trabalhar na igreja que eu congregava, eu trabalhava na igreja,
Pela fé, eu fui caminhando da cidade satélite ao Alecrim, cantando, orando, rindo, na rua, cheio de alegria. Fiz isso pela fé. Não para cumprir, não, mas eu fiz pela fé, sabendo que Deus era poderoso para me suprir. É incrível que a nossa fé, ela é, digamos que testada, se eu posso dizer assim, em momentos difíceis. O termo pode ser testada. provada, testada. Provada, testada. Eu digo, porque ter fé no dia bom é fácil. Nossa, que alegria. Mas a fé no dia ruim é naquele dia onde as coisas, como nesse seu dia aí que você estava sem a passagem, você pôde provar e perceber a sua fé. Sim. Você foi feliz, Sim. Caminhando quilômetros. Uhum. Ali você viu também o tamanho da sua fé. Sim. Eu acho que Deus, ele sabe o tamanho da nossa fé. A gente que não sabe, né? Ele fica observando. O que muita gente não entende, a Bíblia diz, lá mesmo em Romanos 12, no versículo 3, porque no versículo 1 e versículo 2 fala sobre renovar a mente. Sim. No versículo 3 ele diz, ninguém pense de si mesmo além do que convém, né? Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E eu vivia meditando sobre esse versículo e pensando na palavra moderação, se moderar, né? Sim. Até que eu entendi que moderação ali não é isso. Moderação ali é pensar em direção ao que Deus lhe concedeu, a fé que Deus lhe deu. Porque a fé que Deus, a medida da fé que Deus me deu, é a medida da fé dele. Não é a minha. Até isso Deus nos deu. Ele me deu a fé dele. Sim. Ele me deu a capacidade dele, ele me deu a habilidade dele, a força dele. Então, a fé que hoje opera em mim, que é essa fé sobrenatural, é a medida da fé dele, não é a minha. Até para ele criar um mundo, Ele haja luz, não havia nada. Ele criou pela fé. Ele criou pela fé. Se nós olharmos, né, para tudo isso, claro que fé natural funciona. Por exemplo, falando da área que você formou, que é a engenharia, Sim. Como é que você faria o cálculo de um prédio como esse, se você não cresce que ele iria existir? Fé natural. Se calcula uma viga, se calcula a pressão que aquela viga vai exercer sobre o solo, o que virá sobre a viga, a pressão que vai exercer, e não cai, está aí, firme. A fé natural. Fé natural. Mas como é que eu consigo fazer uma força tão grande? Aliás, não fazer força nenhuma para que crer que isso funciona, mas não consigo ter fé em Deus. É porque as pessoas querem ver. Para crer. Para crer. E fé não é isso. Fé é crer para ver. Para ver. Por isso que às vezes as pessoas taxam os crentes de louco, né, pastor? Você está falando Já por quê? ouvi. Você tá... Mas a gente tem tanta convicção da verdade que Cristo é em nossas vidas que é tão real. Eu costumo dizer que é muito mais real do que a gente aqui está conversando. Sim. Porque eu provo da eternidade dentro de uma alegria que eu nunca provei em nada na minha vida. Então eu sei que a alegria do Senhor é a minha força. Amém. Que a força dele está em mim, que a vida de Cristo está em mim, que ele me dá luz, ele me responde. Sim. Então, eu creio em tudo que Deus deixou para mim. E porque eu creio, eu provo. Uhum. Então, como é que alguém vai chegar... Igual você fala às vezes, né, lá na igreja, quando alguém chegar para mim e falar, olha, isso aí tudo que você está vivendo é uma mentira. Aí você vai falar, chegou tarde. Porque eu já estou provando todos os dias. Isso. É loucura para quem não prova. Isso. Mas se você quer provar, é só você crer. É crer e experimentar. Para você entender. E a gente fala da fé e a gente fala da palavra, e esse podcast eu sempre falo, ele é criado para que a gente fale, porque como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue. Nós precisamos falar
Porque uma das formas de a gente gerar fé, como você disse, é ouvindo a palavra. Isso. Né? Em algum momento essa semente Vai brotar. vai brotar. Na realidade, fé ela é gerada a partir do momento que eu entendo aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Sim. Só que esse entender, muita gente confunde, né? Com aqui. Sim, com raciocínio humano. É você ter revelação. Revelação. Inspiração do Espírito, no seu Espírito. Hebreus 11:7 diz uma coisa interessante. Diz assim, ó, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé passou 100 anos dizendo, está chegando um dilúvio, vai chover. E as pessoas debochavam e riam e se entregavam à luxúria, aos prazeres e tantas coisas. Mas ele sempre alertando, sempre alertando. Até que veio o dilúvio. Hoje, sim, nós como cristãos, dizemos, Jesus Cristo está voltando. Eu ia falar isso. E as pessoas debocham. Isso. Né? Elas dizem, vocês creem em algo que não é real. Vocês sempre disseram que Jesus vai voltar. Aí fala assim, nunca voltou, né? Bom, ainda há tempo. Essa é a questão. Não é porque ele ainda não voltou que ele não voltará. Exatamente, é só uma questão de tempo. Não é porque não tinha chovido que não ia chover. Uau, perfeito. E quando choveu, bateram na porta da arca dizendo, abre que nós agora reconhecemos que tu falavas a verdade. Aí não tinha mais jeito. Da mesma forma na segunda vinda de Cristo. Quando ele vier arrebatar a igreja, muitas pessoas que diziam, não creio, elas vão dizer assim, Senhor, me dá uma última oportunidade. Só que aí não terá mais. Não terá mais. É forte, mas é a verdade. Sim. E nós precisamos falar. Sim. Sim. Realmente, as pessoas, elas não creem, porque uma coisa é você escutar a palavra, né? Eu posso escutar anos a palavra, mas se eu não crer... Dois aspectos bem diferentes. Escutar e dar ouvidos. Provérbios 4:20 diz assim, ó. Eu gosto. Provérbios 4:20. Ele diz, filho meu, atenta ou dê atenção para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Nossa. Ele não diz escute, ele diz inclina os ouvidos, numa atitude de eu quero entender, Uau. Eu quero conhecer, eu vou me inclinar para o que tu estás dizendo. Perfeito. Né? Aí ele diz, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e medicamento para todo o seu corpo. Aí ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Né? Então, guarda o coração. O que você se atentar, inclinar, não deixar apartar-se, guarda no mais íntimo. Guarda. Incrível, inclinar os ouvidos. Essa atitude de inclinar é uma atitude de dizer assim, eu necessito que o que tu dizes transforme a minha vida, mude a minha história. É uma atitude de decisão de servidão. Eu me inclino. Né? Quantos de nós sabemos que hoje muitos filhos não se inclinam para dar ouvidos aos pais? E aí eu estou falando de crianças, adolescentes, jovens. E
Pelo fato de ter algum conhecimento, eles pensam e têm experiência. Porque conhecimento nunca vai sobrepujar a experiência. Porque o conhecimento vai me dar um panorama, mas a experiência me dá a vida do panorama. O panorama é só o panorama. Sem a vida não é nada. Então, da mesma forma que inclina, tem essa atitude servil, essa atitude de dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu não sei, né? Eu não conheço. É incrível, porque eu só inclinei os meus ouvidos verdadeiramente à voz de Deus quando eu percebi que tudo aquilo que eu tinha escolhido tinha dado errado. Uhum. A consciência de que, meu Deus, tudo que eu estou fazendo não está dando certo. E Sim. aí me veio a memória. A palavra, Cristo, a comunhão que eu tinha, a palavra, em que lugar eu estava. Filho pródigo. E que bom que eu inclinei os meus ouvidos. Glória a Deus. E hoje eu não quero que nada atrapalhe essa inclinação, Amém, porque amém. A gente sabe que no mundo há muitas vozes. E a gente pode até, pastor, responder, a gente está pertinho do final. Sim. O que bloqueia a nossa fé? O que pode bloquear a nossa fé? A primeira coisa que pode bloquear a minha fé é a incredulidade. Porque a incredulidade anula a fé. Uhum. Não é? A credulidade libera a minha fé. O crer libera a minha fé. A incredulidade bloqueia a minha fé. Eu posso dizer que a fé é uma ação? A fé é você... É uma decisão. Eu decido crer. Você decide... Então, metei no microfone. Você decide crer, né? E essa decisão gera fé. Uhum. Mas a fé é a vida de Deus em mim. A fé é certeza e convicção de fatos que não se veem. É eu ter plena certeza, é eu ter plena convicção de que aquilo que eu tenho esperança que aconteça. É a verdade. Mas eu não estou vendo é a verdade. Né? Então isso é a fé. E a fé me leva a agir. Sim. Não é que fé é ação. Porque muitas vezes uma ação pode ser deliberada, mas sem fé nenhuma. Sim, entendi. É mesmo. Mas a minha fé me leva a agir. Uhum. A não ser passivo. Porque fé não é passivo, é algo ativo. Uhum. Entendeu? Então, assim, a incredulidade bloqueia a minha fé plenamente. Porque com a minha fé eu dou permissão a Deus para operar ou se mover na minha vida. Uhum. Com a minha incredulidade eu estou dizendo, eu não creio em ti, eu vou fazer do meu jeito. Então a incredulidade vai bloquear o mover de Deus, a ação de Deus na minha vida. O acesso, né? O acesso de Deus na minha vida. Porque o acesso de Deus à minha vida sou eu que dou. Uhum. Se eu não der a Ele acesso, Ele não vai invadir. Né? A incredulidade bloqueia a ação da fé. Tá? Ou bloqueia a nossa fé. Uma outra coisa que bloqueia a nossa fé, a falta de perdão. Por essa eu não esperava. A falta de perdão bloqueia a minha fé. Porque se Deus me perdoou, quem sou eu para não perdoar o outro? Se Deus, mesmo olhando minhas falhas, meus erros, todos os meus defeitos, conhecendo cada pensamento, cada coisa ruim que eu possa ter feito, decidiu me perdoar, aí eu faço sempre essa pergunta: quem eu penso que sou, que não posso perdoar o outro? Você recebeu o perdão e não quer dar o perdão a outras pessoas. E perdoar não é sentir, é decidir. É decidir. Eu decido perdoar. Deus, Ele decidiu nos perdoar. Porque se fosse por sentir,
e ver tudo que a humanidade já fez, quando principalmente se voltou contra ele, ele já teria aniquilado todo mundo. Com certeza. Mas ao invés de aniquilar, ele decidiu se entregar por todo mundo. Perfeito. O perdão, eu creio também que é entender, é o entendimento de que Deus nos perdoou e entender onde nós estávamos e Ele decidiu nos salvar. Então, quando eu tenho o entendimento sobre isso, eu também vou perdoar os meus irmãos, eu vou perdoar as outras pessoas. Perdão tem mais a ver com uma ação de liberar aquele que era digno de ser preso, considerá-lo inocente, deixá-lo ir inocente, mesmo que a minha vontade seja mantê-lo na prisão. Porque vontade é uma coisa da carne, né, pastor? Vontade dá, eu gosto. Eita. Meus meninos, eu sempre digo isso lá em casa, né? Mas pai, eu estou com vontade, vontade dá e paz. São como as emoções, voláteis. 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 Mas a fé não, ela é um fundamento firme, ela é estável, ela não é instável. Quando alguém diz, eu tenho fé hoje, amanhã não tenho, eu tenho. Instabilidade não é fé. Não é fé. Fé é firmeza, fé é certeza, fé é convicção. Constância. Ação. Manutenção. Uau. Várias coisas acontecem. Por exemplo, comigo várias coisas acontecem. Mas pela fé eu coloco um sorriso no rosto. No trânsito, quantas vezes... vezes... Mesmo sem vontade acontece? Vontade... Não tem nenhuma vontade. Não estou com vontade, por exemplo, não estou com vontade de perdoar. Mas eu não preciso ter vontade. Eu tenho que entender que é pela fé. É pela fé. Como é que eu oro pela manhã? Pela fé. Tem vontade de orar, Alex? Pastor, o senhor tem vontade de orar quando acorda de manhã? Não. Minha vontade é continuar dormindo. Ainda mais com esse calor, ar-condicionado ligado no 18. A vontade é continuar dormindo. É a carne. Mas o que é que eu faço? Eu deixo de lado a minha vontade. E anda no Espírito. Para andar no Espírito pela fé. Para andar pela fé. Para me levantar por dentro pela fé. Pela fé. Entendeu? Uau, a fé é incrível. Pastor, e por fim, para a gente finalizar o nosso podcast, quanto conhecimento de Deus eu estou recebendo, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo? O que você diria para pessoas que perderam a fé? Eu não tenho mais fé. Não tem aquelas pessoas que estão bem, né, e perderam a fé e eu não acredito mais. Eu quero dizer para você que diz assim, eu perdi a fé. A minha pergunta para ti é, será que você perdeu ou nunca teve? Porque se eu perdi a fé em mim mesmo, eu nunca tive fé em mim mesmo. Porque fé você não... Ou você não tem, ou tem. Você não perde. Agora, essa fé ela pode ser diminuída se não houver prática. Se você tem fé, se você sempre creu no que a palavra de Deus diz, e de repente hoje se encontra numa condição ou numa posição de eu não sei mais se tenho, é porque você parou de praticar os exercícios, vou usar esse termo, esfriou a fé. Exercícios espirituais do dia a dia. Orar, ler a Bíblia, ouvir louvores, cantar, adorar. Práticas espirituais que mantêm a nossa fé firme. Sim. Né? Então, assim... Os ambientes também, né, pastor? Ambiente. Deus ele não quer que eu me afaste de ninguém, mas muitas vezes é necessário que eu me afaste por um tempo, até que eu esteja fortalecido, para voltar a estar junto. Sim. Entende? Eu tenho amigos de infância e adolescência, que no período do início da minha fé, a igreja nunca pediu, ninguém nunca falou, não, eu decidi, porque eu entendia, naquela época, que se eu continuasse junto, eu não iria crescer
Né? Quando eu me vi firme, robustecido espiritualmente o suficiente, com fé suficiente, eu reativei esses relacionamentos. Né? E hoje, o Senhor tem me surpreendido demais. Por quê? Porque eu tenho encontrado com antigos amigos de período de escola, que estudaram comigo, por exemplo, na escola Guararapes, muito tempo atrás. E esses relacionamentos sendo reativados. Por quê? Porque hoje eu tenho maturidade suficiente para não deixar me envolver. Agora, muita gente confunde isso com o Salmo 1º, né? Quando a Bíblia diz, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não vou, porque eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Mas Jesus, ele comia com pecadores. Ele ia para a casa deles. Ele se alimentava na mesa deles. Mas ele não era influenciado. Ele não era influenciado, ele era influência. Essa é a questão. Eu vou ser um influenciador ou vou me permitir ser influenciado? Isso. Entende? Tem até algo que você, né, eu falei lá no começo, mas só para... É possível ter uma fé errada? É possível ter uma fé errada crendo de forma errada. E olha, existe um livro de Kenneth Hagin que eu gosto muito. E pelo menos uma vez por ano eu leio. Esse livro chama Pensamento Certo ou Errado. Porque se eu pensar certo, eu vou crer certo. Se eu crer certo, eu vou falar certo. Agora, se eu pensar errado, eu vou crer errado, vou falar errado. Então, é possível ter uma fé errada? Quando a pessoa diz assim, quer ver um exemplo de fé errada? Sim. Estou morrendo de fome. Não está morrendo de fome, está com muita fome. Estou morrendo de calor. Não está morrendo de calor. Está com muito calor. Estou morrendo de sede. Não está morrendo de sede. Está com muita sede. Não tenho dinheiro para isso. Como? Se a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Se a Bíblia diz que Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Se a Bíblia diz que Ele, segundo a riqueza dele em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Se a Bíblia, Jesus, ele diz, olhe para os lírios do campo, olhe para as aves dos céus. As aves, ele disse, elas não ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta. Os lírios do campo, olhe para eles, não tecem, não fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como nenhum deles. Aí Jesus, ele disse, será que vocês não valem muito mais do que as aves dos céus, do que os lírios do campo? Muito mais. Então, quando eu vejo isso, eu não tenho como não crer que Deus me suprirá. Claro que eu tenho que trabalhar. Sim. É claro que eu tenho, essa parte minha eu tenho que fazer. Isso é fé em ação. Isso. Agora, o meu dinheiro, aquilo que mensalmente eu recebo, pagaria o sonho de Deus para a minha vida? Jamais. Porque Deus, ele me vê muito maior do que eu me vejo. E do que eu fiz até agora. Né? Então, o que eu digo para essas pessoas é exatamente isso. Né? Procure se alimentar com a palavra de Deus, que aquela fé que parece que foi perdida e foi embora, continua lá. Ela vai ser reativada. Reativada. Lendo a palavra, buscando... Lendo a palavra, ambientes. orando, Você estando em precisa ambientes decidir. que influenciam sua vida em fé. Isso. Né? Porque imagina se você está buscando ter fé na palavra, mas você aí vive num meio de pessoas incrédulas que vai dizer, larga isso não é verdade, você não vai... Você nunca vai provar. Isso. Você precisa estar num ambiente propício, como a igreja, é um lugar. Já que a fé vem pelo ouvir, eu tenho que ouvir a coisa certa. Exato. Né? Músicas que me inspiram fé. E às tem algumas vezes, que eu vou te falar. Misericórdia. E é interessante falar nisso porque às vezes nós somos cristãos e continuamos ouvindo não só músicas, eu estou falando do mundo gospel, mas outras músicas também. Eu digo isso porque eu era essa pessoa. E eu achava que não tinha nada a ver. Olha só a minha falta de entendimento.
Então eu ficava consumindo. Por isso que eu digo, hoje eu inclino meu ouvido para a voz de Deus. Amém. Porque antes eu inclinava meu ouvido para outras vozes. Uhum. E outras músicas estão... O que essas músicas estão dizendo? Que eu estou ouvindo, Sim. que eu estou me alimentando e eu vou andar com aquilo ali na minha mente. Então a gente precisa ter cuidado no que a gente está ouvindo. Às vezes a gente passa muito tempo com pessoas que falam muitas coisas que não vão agregar. Isso. Se você não está ali para ser um influenciador, saia. Uhum. Saia, porque aí a sua fé vai, digamos que, ser contaminada. Sim. Aquela pessoa vai tirar aquilo com Isso. aquilo que ela está falando. Nada dá certo, porque as coisas são assim. Sabe aquele povo que para na fila do banco? Conheço E muito começa a bem. reclamar? Então você tem que ter sabedoria e cuidado. E olha, presta atenção. A gente se alimenta todos os dias de alimento para o nosso corpo, Uhum. né? Frutas, carboidrato, tudo. Mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente está alimentando nossos ouvidos. Sim. Porque aqui é a porta da fé. Tem que ter cuidado, não é, Aquilo pastor? que eu ouvi vai influenciar a minha vida. Foi até engraçado, eu estava conversando com uma pessoa e ela trabalha no mercado de capitais, aí conversando comigo, rapaz, a bolsa caiu e tal, e todo preocupado, perdi Sim, tanto, a não sei o quê, porque a bolsa caiu, porque a bolsa caiu. Falei, cara, a bolsa caiu, apanha ela. Ele olhou para mim com a cara de ira na hora. Mas estou falando sério, você está brincando? Falei, meu amigo, se você vive voltado para a visão natural, por mais que você trabalhe nesse mercado, você vai viver desesperado todos os dias. Decida crer que Deus é seu supridor, que a bolsa caindo ou não, você estará bem. Isso. Porque a fé, ela me permite, ou ela me faz uma coisa que é bem interessante. A fé faz o seguinte: tudo aqui ao meu redor está ruindo, mas por dentro eu estou estável. Aconteça o que acontecer, eu estou estável. Eu não vivo voltado porque A, B, C, D, o alfabeto inteiro. Quem é que governa o país ou deixa de governar? Eu não sou desse mundo. A economia, o valor da gasolina subiu, pois o meu Deus, segundo a riqueza dele em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Não é porque subiu que vai faltar o dinheiro para pagar. De jeito nenhum. Eu me lembro quando eu cheguei em Natal 1 ano e meio atrás, voltando, né? Depois de ter morado 16 anos fora. Então, eu lembro, nós fomos no Açaí fazer mercado. Chegamos lá, fizemos mercado. Eu lembro como se fosse hoje. A nossa compra deu R$875. Eu lembro como se fosse agora. A última que nós fizemos, mês passado, né? Finalzinho do mês ali, início desse, deu mais de R$1.600. E não compramos nada diferente. Nossa. Nem quantidades. As mesmas coisas. Eu estou falando de 1 ano e 6 meses. Não mudou nada. Quantidades as mesmas coisas, os mesmos produtos, os mesmos fabricantes. Sem diferença alguma. Mais que dobrou. Uhum. Se eu fosse viver por isso e não pela fé, eu estava desesperado. Uhum. Não tiro o sorriso do rosto, ninguém rouba a minha paz, ninguém tira a minha alegria, que ninguém me deu paz, quem me deu paz e alegria foi Deus. O diabo não pode roubar de mim. Ou você vai olhar para as circunstâncias, Ou olho para a vai palavra. olhar para a palavra. Eu prefiro olhar para a palavra. Porque as circunstâncias são mutáveis, a palavra é imutável. Isso. Amém. Amém. Então, assim, o que eu quero dizer para essas pessoas é isso. Se alimente da verdade. E a verdade vai libertar você. Amém. A verdade é a palavra de Deus. Eu quero aprender esse nível aí de zero preocupação. Foi trabalho, mas cheguei.
Porque eu olhando assim para você, e eu disse, o pastor não está preocupado com o horário, com nada. E eu cheguei até a lhe perguntar, pastor, você se preocupava antes? E você falou, muito, Demais. até com o vento. Até com o vento. Me preocupava se eu estava certo, se tinham gostado do que eu tinha dito, se não tinham gostado, se as pessoas gostavam de mim ou não. O interessante foi quando eu fiz 50 anos, a minha esposa me fez uma pergunta. Aliás, ela conversou comigo, ela falou assim, meu filho, tenha cuidado com algumas coisas, às vezes você fala, a maneira como você fala, como se comporta, porque o que as pessoas vão falar. Eu parei e fiquei olhando para ela. Quando ela terminou, eu disse, minha filha, eu tenho algo maravilhoso para lhe dizer. Ela fez, diga, amor, eu fiz, olha, eu fiz 50 anos, eu tenho meio século. Tendo meio século, você acha que eu estou preocupado com o que vão dizer a meu respeito? Porque se eu fizer certo, vão falar. Isso. Se eu fizer errado, vão falar. Se eu não fizer nada, vão falar. Então você acha que eu vou me preocupar com o que vão falar? Isso. Aí ela parou. Eu disse, conhecendo bem você, não vai não. Falei, então... É verdade. Até porque a nossa vida é diante de Deus. Eu vivia muito assim, será que a pessoa vai gostar, se não vai gostar? Peraí, Deus está gostando, está se agradando, então está tudo certo. E pela fé no que Jesus disse. Por que eu decidi não me preocupar? Né? E aí eu quero até finalizar falando isso aqui para que as pessoas que vão ouvir o podcast saibam que isso é possível. Que pode roubar nossa fé, isso também. Que isso, a preocupação rouba. É uma das outras coisas que rouba a fé. Né? Porque, olha só, Jesus, ele disse em Mateus 6, né, ele diz assim, no versículo 25, primeiro ele diz que nós não podemos agradar a dois senhores, não podemos servir a Deus, ou ao Mamon, que é o Deus das riquezas. Sim. Né? E ele fala sobre não andar preocupado. Aí, no versículo 25, ele diz, por isso vos digo. Ou seja, por que você não pode servir a dois senhores? Eu digo a vocês, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aí ele faz uma pergunta, não é a vida mais do que o alimento? Ou mais importante do que o alimento? Não é o corpo mais importante do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste é sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por preocupado ou ansioso que esteja, pode acrescentar 25 centímetros ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. No versículo 31 ele diz, portanto, não vos preocupeis, dizendo. Como é que a preocupação vem? Dizendo. Que comeremos? Que beberemos? Ai meu Deus, né? Todo mundo. Ou com que nos vestiremos? Ai meu Deus. Olha, vocês estão vendo... Tu viu a conta, tu viu a notícia? Vocês estão vendo a notícia, viram como está a criminalidade. Deus. Vocês viram como aconteceu um monte de... Mas ninguém diz, você viu o que Deus falou? Vocês estão vendo como tantos ônibus foram queimados. Vocês estão vendo que isso, que aquilo outro, que a criminalidade. Vocês estão vendo, olha, pelo amor de Deus, está aumentando o número de casos de pessoas que estão tendo morte súbita. Só falando coisas ruins. Mas qual dessas pessoas vai, por exemplo, para a TV, jornalista, para dizer, vocês viram o que essa palavra diz? Vocês viram o que está escrito aqui no Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Vocês viram como está escrito aqui, que Ele dará ordem a seus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Se a palavra de Deus diz que Ele me dá ordem dá ordem aos anjos para me guardarem, por que eu vou andar preocupado com a criminalidade que está aumentando? Se a Bíblia diz que tem anjos de Deus me servindo para me guardar em todos os meus caminhos,
Como quando eu estava com a minha família, entrei numa favela lá em Fortaleza, com montes de lixo no meio da rua e pessoas armadas. E eu passei no meio da favela. Perdão, da comunidade. Sim. Com homens armados lá. Na fé, na certeza. Passei, baixei os você. vidros do... Qual foi a minha parte? Eu tinha que passar. Baixei os vidros do carro, acendi a luz interna e continuei. O que eles fizeram? Nada. Pela fé eu ando no Rio de Janeiro em paz. Tranquilo. É verdade. São Paulo, para todo lugar que eu... Mas o senhor não tem medo de morrer? Eu não. Se eu morrer, eu vou encontrar com Jesus logo depois. É muito descanso Então, por que estar eu em vou ter Deus. medo? É verdade. Você não tem medo de nada? Também não. E por que não tem? Porque Deus diz não temas Porque Deus mais disse de para não ter medo. 300 vezes. 365 vezes. Todo dia, então. Dá para menos Na um. verdade, na Bíblia tem 366 vezes Desses. escrito não temas. Até do ano bissexto Deus lembrou. Para todo dia. Não tenha medo, não tenha medo. Entende? Uhum. E aí pastor, como é que o senhor não tem medo? Pela fé. Pela fé. Isso não quer dizer que o medo não quer vir. Isso. Mas ele não vai ficar. Isso. E Quando ele vem, eu digo logo, medo, fora, em nome de Jesus. E eu começo a rir. Preocupa com o quê, pastor? Nada. Inclina seus ouvidos à palavra. Como é que o senhor vive descansado desse jeito? Porque Jesus mandou. E eu creio também, um ponto específico e importante, a intimidade que a gente tem com o Senhor. Porque essa intimidade de você buscar na palavra, de você ter o seu dia a dia com Cristo, é em todo momento. Como o pastor falou, é no café. Eu gosto de passar o dia conversando com o Espírito Santo, mas eu gosto de ter aquele momento total, consagração 100%, que é nada, Senhor, sou completamente tua, não tem celular, não tem nada, só eu e o Senhor. Porque é importante essa intimidade, esse tempo, porque vai chegar o dia mal. E aí sua fé vai estar como? Você precisa estar com as raízes estabelecidas na palavra. Bem aprofundadas. Então, intimidade também. Eu gosto sempre de dizer assim, quem nunca mergulhou, quem nunca fez um mergulho no oceano, Sim. na profundidade, não conhece a beleza que tem lá. Só fica mesmo. na beira da praia. O convite de Deus para o homem é esse mergulho na intimidade com Ele. É ir mais profundo. Então, quando você tem isso, nada lhe abala. É só alegria e descanso. Oh, aleluia. Glória a Deus, pastor, muito obrigada. Como eu aprendi, como eu recebi. E eu espero que você, que está nos acompanhando, também tenha recebido uma palavra maravilhosa sobre fé. Eu aprendi muito e não deixe de você seguir as nossas orientações da palavra, para que você seja uma pessoa cheia de fé. Seja alguém que vai gerar fé também nas outras pessoas, porque também nós podemos gerar, né? Ser um influenciador de fé. Então, às vezes alguém vem dizer assim, Débora, não vai dar certo. Eu digo, é o quê? Claro que vai dar certo. E isso é importante, né? A fé nos move. Pastor, muito obrigada. De verdade. Minha filha, eu já lhe disse, eu vou repetir, é sempre um prazer, é um privilégio. É uma honra estar aqui, né? Saber que por meio das mídias sociais você tem alcançado tantas pessoas, Glória a Deus, não só no Brasil como no mundo, né? E como isso tem redundado em glórias para o Senhor, né? Para Deus, sabe? Para Jesus Cristo. Amém. Então isso o que é importante é você saber que aquilo que você está fazendo, ainda que naturalmente falando pudesse parecer que não tem efeito nenhum, eu te digo, no reino do Espírito tem um efeito muito grande. Amém. Sabe? Pela fé eu creio. E pessoas são alcançadas. Amém. Vidas são transformadas. Vidas serão transformadas ouvindo o que ouviram hoje. Amém. Porque o podcast também é fé em quem está assistindo. Amém. Não é? Isso. Para que vocês também recebam essa palavra. O meu trabalho é esse. Servir ao meu Pai, fazer a obra que Ele me confiou. Amém. Porque hoje eu sei, pastor, que eu estou no lugar certinho. Por mais que cheguem para mim e digam, isso que você está fazendo é errado. É errado para você, porque eu creio que estou fazendo o que é certo diante de Deus. Como pode ser errado você levar a palavra de Deus para transformar e libertar vidas?
Eu digo porque as críticas sempre vão se levantar. E eu digo, quando a gente está no lugar certo... Jesus fez tudo correto, curou pessoas, libertou pessoas. Nosso maior exemplo. Depois disso, disseram assim, crucificam, crucificam. Né? Por isso que eu sempre digo, a voz do povo não é a voz de Deus. Porque foi a voz do povo que disse, crucificam. Uau, forte isso então, faça aquilo que Deus falou. Amém. Como dizem, né, nas mídias sociais hoje, os haters, os odiosos, sempre haverão. Sempre haverão. Os doutores da lei, sempre haverão. Os que nunca experimentaram, sempre haverão. Mas como a própria Bíblia diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, assim, não se abale por dentro com aquilo que dizem por fora. Amém. O por fora não pode moldar quem você é por dentro. Não mesmo. Mas quem você é por dentro moldará aquilo que é por fora. Amém, eu recebo, amém. Pois Aleluia. Ficamos por aqui com mais um podcast Deus e Débora e até a próxima, em nome de Jesus.